Oi, gente, boa noite. Nós somos da turma B do curso de Pedagogia da Universidade de Vassouras, do Polo de Maricá. Somos da turma do professor Reinaldo, da matéria de Vivências Extensionistas. E hoje nós vamos apresentar um podcast sobre LGBTfobia. Eu sou Lucas Tavares. Eu sou Júlia Costa. Eu sou Suelen Desdém. Eu sou Yasmin. Eu sou Cintia Alanes. Eu sou Camila Moraes. Antes de dar continuidade, eu acho importante que a gente fale sobre o nosso tema, o significado do nosso tema, o que é a LGBTfobia. De uma forma bem resumida, a LGBTfobia é o preconceito que se tem com pessoas da comunidade LGBT, orientação sexual ou identidade de gênero. Qualquer pessoa que esteja nessa comunidade e que sofra um preconceito é considerado como LGBTfobia. E também as pessoas falam muito sobre a questão de: nossa, essa sigla está muito grande, o que está acontecendo? Ah, senhor, que é isso? Simples, gente. A comunidade está crescendo, sim, que continue crescendo cada dia mais, porque as pessoas querem se sentir abraçadas, acolhidas. O grande papel da comunidade LGBT é, é realmente essa questão do acolhimento. Tem uma série muito boa que fala sobre isso, que é Pose, P-O-S-E. Muito boa, gente. Fala sobre os ballrooms, que são bailes que acontecem nos anos 80 em Nova York, especificamente lá em Nova York, os ballrooms, e as pessoas desfilavam em categorias, né? Aí, categoria de executivo, categoria de reis e rainhas, um lugar para as pessoas se verem nos espaços que às vezes não são bem-vindas, não são bem vistas, ainda mais nos anos 80, né? Onde tudo ainda era muito complicado. Então, o ballroom servia para isso, para as pessoas se verem onde talvez, na maioria das vezes, não era pertencente mesmo, né? Vamos falar a verdade. Para as pessoas se verem onde elas não eram bem vistas, onde elas não eram acolhidas. Essa série é maravilhosa, fala muito sobre essa questão de família, do acolhimento da comunidade e tratar todo mundo como família mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as siglas, né? Algumas vocês já conhecem, outras não. Então vamos lá. Lésbicas são mulheres que sentem atração pelo mesmo gênero. Gays, né, são homens que se sentem atraídos pelo mesmo gênero, por outros homens. Bissexuais se sentem atraídos por qualquer um dos gêneros, né? O transgênero é a pessoa que não se identifica com o gênero em que nasceu. Existe diferença, gente, entre sexo e gênero, sim. Sexo é a pessoa que é o biológico e o gênero é a identificação dessa pessoa. Por exemplo, eu sou uma pessoa não binária, então mas meu nome é Lucas Tavares. Eu nasci como um menino, mas eu fui crescendo e nunca me identifiquei, falando de uma experiência pessoal, eu nunca me vi no campo dos meninos. Eu ou me via mais no campo das meninas, ou me via no campo só meu. Então, é, que tinha, né, essas duas coisas. Tinha o andar de skate e brincar de boneco ao mesmo tempo, sabe? Então eu nunca me vi desde criança eu nunca me vi nesse quadrado que é ser um menino ou ser uma menina. Então trans é a não identificação do gênero com que foi dado a você no seu nascimento. Tem o que também que é de queer, né, que pra mim, pelo que eu já li, pelo que eu já ouvi, queer é aquela pessoa que quer, não quer se encaixar como uma pessoa bi, como uma pessoa trans. Ela não quer se encaixar. Ela faz parte da comunidade, mas ela não quer se encaixar em nenhum desses termos. Ela ou não sabe, então ela se coloca como queer. Aqui fala sobre as pessoas que transitam entre noções de gênero, como é o caso das drag queens. Drag queen, gente, é diferente porque drag queen é uma arte. Uma arte que sim nasceu na comunidade LGBTQIAPN+, mas é uma arte. Então, querer colocar arte numa caixa, acho que não é bem assim que a arte funciona. Então, qualquer pessoa pode fazer drag, claro, compreendendo, tendo a noção de que nasceu na comunidade LGBT e que precisa do respeito. Tem que ter o respeito para fazer a arte, porque nasceu
né, da nossa comunidade, então vamos colocar nos nossos devidos lugares e entender. Ter o respeito com a arte, já que nasceu da nossa comunidade. Tem o I de intersexo, para as pessoas que falam que só existem homem e mulher, olha aí. A pessoa intersexo está entre o feminino e o masculino, que é as combinações biológicas, o desenvolvimento corporal, os genitais, hormônios, enfim, não se enquadram na norma de masculino ou feminino. O assexual é a pessoa que não sente atração sexual por outra pessoa, independente do gênero. Tem um livro da Alice Oseman que fala sobre isso, que se chama Sem Amor. Né? Uma menina que ela não sente atração por ninguém, nem sexual nem romântica. Então, ela é assexual, não sente atração sexual, e ela é aromântica, ela não sente atração romântica por ninguém. Que lá nos Estados Unidos se chama Aroways. E para ficar, ao invés de você falar, eu sou uma pessoa sexual e aromântica, você fala só Aroways. E é isso. O brasileiro ainda não abrasileirou esse termo, então por isso que a gente ainda fala Aroways. E o mais, né, é bom que você dê um Google depois, veja sobre o mais, que aí engloba as outras identidades de gênero e orientações sexuais. São seus vários aspectos, são a diversidade. O mais é a diversidade que engloba toda a comunidade LGBTQIAPN+. Então, gente, agora vai ter uma fala da Cíntia. Ela vai falar um pouco sobre a experiência que ela passou na família dela. Bom, Cintia Alanis falando. Como foi apresentado, eu vou trazer uma experiência pessoal sobre essa questão do preconceito. Eu nasci numa família heterossexual, uma família tradicional, né, nos moldes de uma família tradicional. Nem tanto. Na verdade, eu entendi que a minha configuração familiar não era tradicional. Vim de uma família aí, pluriparental. E a minha irmã, ela teve uma filha e por uma questão de saúde muito grave, a minha irmã gerou essa menina junto com um câncer. E enquanto ela estava na gestação, ela esteve internada todo o tempo. Quando essa menina nasceu, ela veio para ficar comigo. Na verdade, eu sou uma mãe afetiva dessa criança, né, dessa menina, que hoje não é mais uma criança, ela já tem quase 30 anos. E a coisa de mais ou menos 3 anos atrás, nós tivemos um episódio, uma experiência que me marcou muito profundamente. Eu criei a Kaoma, é uma menina linda, inteligente, e criamos, né, na nossa mente um estereótipo, né? Quem tem uma menina, cria a menina, como se diz, menina, né? Você cria expectativas sem sequer pensar que aquele indivíduo, ele tem as suas particularidades, ele vai crescer, ele vai desenvolver a sua personalidade. Voltando à minha irmã, ela ficou internada durante muito tempo, quase 1 ano, em tratamento, e a primeiríssima infância da Kaoma foi toda comigo. Eu fui a mãe que ela não teve, enquanto a mãe biológica esteve ausente. E, enfim, minha irmã se curou do câncer, né? Graças a Deus. E Kaoma cresceu conosco, na nossa família. Muito bem. Quando ela fez 12 anos, eu percebia, embora não tivesse clareza no que eu estava percebendo, mas eu percebia que ela era uma criança muito introspectiva. E Kaoma cresceu, teve as amizades dela. Ela tinha algumas amizades que, para mim, na minha opinião, eram meio estranhas. Ela tinha um menino como amizade muito, muito próximo dela, e o menino, ele já demonstrava que era um menino homossexual aos 12 anos, e eu reclamava sempre com minha irmã. Eu vim de uma educação muito tradicional e religiosa, tive uma educação cristã evangélica, bem tradicionalista, bem extremista, bem... eu posso dizer até que, de certa forma, retrógrada, né? A gente é educado dessa maneira e aprende certas coisas que você só vai conseguir ter uma amplitude, uma visão maior depois que você retém aí um conhecimento, enfim. E aí, o tempo passou. Quando Kaoma fez 18 anos, ela se tornou ainda mais introspectiva. Teve 2 namorados, eu estou resumindo bastante a história,
E depois que desistiu desses 2 namorados, ela se fechou em si mesma durante muito tempo. E a coisa de 3 anos atrás, como eu falei, estávamos num Natal em família. Ela não foi criada com o pai biológico, somente com a mãe conosco, né? Minha avó, eu e meus 2 irmãos. E eu percebia que a Kaoma estava com amizade com uma menina. E aquela menina muito, mas muito íntima dela e da família. Eu comecei a desconfiar daquilo, vou usar nas minhas palavras, maldar aquela situação. E comecei a questionar minha irmã, questionar a própria Kaoma a respeito daquilo, numa fala extremamente cruel, preconceituosa, cheia, recheada da minha individualidade, sem sequer prestar atenção, né, no que a Kaoma tinha, no que ela trazia de verdade dela. Então eu estava colocando a minha verdade ali, e aquilo gerou uma situação muito desagradável na família. E na verdade ela se abriu naquele dia para mim. Na verdade eu mesma que forcei essa abertura, né? Eu percebi aquilo, eu pré-julguei, e eu já joguei em cima dela toda a minha hipocrisia, toda a minha falsa verdade, toda a minha crueldade, todo o meu preconceito, toda a minha maldade, na verdade. E aquilo gerou um problema sério. Ela é uma filha para mim. Ela é a primeira filha que eu tive. É uma filha que não era biológica, mas é uma filha do coração. Uma pessoa que eu amo. E aquilo se tornou um problema muito grave. Eu agredi a Kaoma com palavras muito seriamente. Foram palavras duras, palavras que ninguém merece ouvir. E ela se calou. Eu agredi a menina que estava com ela também, gratuitamente, sem sequer conhecer a menina. E aquela situação se tornou insustentável. Fui embora e passaram-se quase 2 anos sem que eu falasse com a minha filha, sem que eu visse a minha filha, sem que ela me visse. Eu a magoei muito profundamente e também me senti magoada. Me senti traída, senti que mentiu para mim, que não confiou em mim. Eu trouxe toda essa questão para a minha visão individual, a minha visão limitada. E isso me trouxe grandes problemas emocionais, psicológicos, e a ela também. Porque o mesmo amor que eu sentia, ela também sentia. É recíproco. Então isso se perdurou por quase 2 anos, essa situação. E como essa questão pesou tanto para mim, eu senti durante todo esse tempo, e por vários motivos, por várias questões, eu comecei a mudar a minha visão a respeito disso. Eu percebi que eu não tive sequer empatia com ela, que eu não conseguia enxergar o lado dela, as questões pelas quais ela passou, os problemas que ela mesma enfrentou para chegar ao ponto de declarar isso, de tornar essa questão pública, o quanto isso pesou, doeu para ela, o quanto ela foi rejeitada. Eu não prestei atenção nos sinais que ela deu, emocionais, nos sinais físicos. Eu não tive um olhar humanizado para minha filha. E eu sofri 2 anos quase por isso. Até o momento em que eu refleti, enxerguei que, para resumir toda essa história, a única obrigação que eu tenho é amar. A única obrigação que eu tenho é aceitar, é entender e é respeitá-la. Eu não tenho obrigação de compactuar, de participar, mas eu preciso respeitar a individualidade dela, a pessoa que ela é. E outra, ela não muda a pessoa que ela é por causa de uma opção sexual ou de uma questão que é natural dela. Ela não muda a pessoa que ela é. E eu só fui enxergar isso 2 anos depois. Para mim foi tarde, mas graças a Deus que eu recuperei esse tempo. Então hoje, fazendo esse trabalho, fazendo essa pesquisa, estando aqui com as pessoas que eu estou, o sentimento que eu tenho de gratidão, consegui recuperar, não recuperei o tempo que eu perdi, mas eu consegui recuperar todo o meu contato com ela. Hoje a gente convive muito bem. Eu tive a oportunidade de me abrir com ela, de falar as minhas verdades para ela e ouvi-la também. Tive o tempo de
conseguir ajustar essa questão, resolver esse problema. E hoje nós convivemos normalmente. Isso foi revisto. Hoje nós convivemos tranquilamente. Inclusive a Carolina, que é a namorada dela, a menina que vive com ela, também pude me desculpar, enfim, a gente se perdoou. E hoje eu tenho outra visão a respeito disso. Hoje eu tenho uma cabeça muito mais aberta, um coração muito mais aberto. E o que eu tenho para deixar de... a minha fala hoje, com essa pesquisa, com essa experiência, a nossa obrigação é amar e respeitar as pessoas, sejam elas quem elas forem, independente do que elas carregam, do que elas trazem. Isso é uma questão pessoal e nós não temos direito de interferir nisso. E as nossas convicções são só nossas. Ninguém precisa e ninguém merece sofrer por conta disso, por conta da nossa ignorância. Então, tenhamos respeito. Eu acho que a fala do dia é exatamente essa. E a gente, fazendo o trabalho, a gente se perguntou como é que foi pesquisar o tema para cada um. E aí eu queria falar um pouco sobre como foi para mim, né, enquanto pessoa bissexual. É justamente importante a gente perceber que a gente não está sozinha, né? Muita gente do Brasil, do mundo, está com a gente nessa. E é triste quando a gente vê os dados, né, de pessoas que são violentadas na rua simplesmente porque tem uma orientação sexual que agride esse modelo dito de família tradicional. E é importante a gente perceber que, enfim, a sociedade ela é diversa, né? As pessoas têm orientações sexuais diferentes e nem por isso a gente merece menos ter acesso a postos de trabalho ou frequentar uma universidade ou andar na rua com a roupa que a gente quer e que a gente se sente confortável. Enfim, acho que eu falo um pouco sobre isso. E uma pessoa bissexual é uma pessoa que tem interesses por ambos os gêneros, ou não só, pode ser para além disso. Enfim, então vou passar aqui para a colega. Como foi para você pesquisar sobre o tema? Oi, sou Júlia Costa. Eu vim falar um pouco da minha experiência pesquisando. O que mais me chamou a atenção, né, tirando a sigla, que é grande, né, foi as bandeiras. Percebi que não tem só a bandeira de arco-íris, né, que todo mundo conhece. Cada um da sua sigla tem sua bandeira que te representa, né, para representar. E eu achei isso muito interessante, mas não só isso, os dados também, que minha colega vai falar depois, que não é fácil, né? A realidade dessas pessoas não são fáceis no mercado de trabalho, vivendo a vida e muitas vezes não tem direito de viver a vida normalmente e amar quem quiser amar como todo mundo, entendeu? Então, foi isso. Oi, eu sou o Lucas Tavares e a minha experiência procurando, né, sobre o tema é, foi mais para acúmulo de informações, porque a gente encontra os dados na internet e pelos dados a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBTQIAPN+, principalmente pessoas trans e travestis. Sabemos que essas pessoas elas têm a expectativa de vida até 30 anos, isso é comprovado por conta de inúmeras coisas, seja ela depressão, a rua mesmo, porque muitas pessoas, infelizmente, por falta de trabalho, são condicionadas a ir para a área da prostituição. Então, infelizmente, na rua a gente vê de tudo e a violência, claramente, né, é um grande fator, é um grande problema que faz essas pessoas terem a expectativa de vida tão baixa. O Brasil é o que mais mata e também o que mais consome pornografia, é trans e travesti, ou seja, temos aí um o quê? Como assim? Né? Que é uma hipocrisia. As pessoas se odeiam tanto ao ponto de tirar a vida de outra pessoa. Elas se odeiam tanto, não se aceitam e querem descontar suas frustrações em outra pessoa. Às vezes a pessoa que ele quer ser, ou às vezes a pessoa que ele sente desejo, e por não entender isso, por negar esses sentimentos, por inúmeras questões, eles acabam cometendo
atrocidades, né, à vida das pessoas, seja com atos físicos ou com palavras. Então, isso é um grande problema também. Mas também posso falar da minha experiência como pessoa LGBT, porque eu tenho essa vivência, sou uma pessoa não binária. Então, para quem não sabe, a não binariedade é quando alguém não se identifica com os dois gêneros, né? O masculino e o feminino. Mas tem essa minha questão, que eu não me identifico, mas também tem a questão das pessoas que se identificam com os dois. Então, a não binariedade, ela é ampla, não é só isso ou só aquilo. É um leque de possibilidades, né? Então, sou uma pessoa não binária e sou uma pessoa gay. Então, e sou uma pessoa afeminada, né? Isso agrava um pouquinho. Que já sofro as mazelas da, desses atos preconceituosos. Nunca passei nem. Já passei por alguns problemas na rua, mas foram de ofensas, né? Ao longe. E como lidar com isso? Às vezes a gente não tem apoio da família, às vezes a gente não tem apoio dos amigos, mas a gente ergue a nossa cabeça e se levanta. A gente se levanta porque a gente sabe que um futuro melhor aguarda, né? A gente assim espera, por isso que a gente se esforça, a gente estuda. E acho muito importante que a universidade dê palco para essa matéria de vivências extensionistas, realmente, né? Vivências extensionistas, vai além do nosso quadrado, da nossa bolha, como as pessoas falam. Então é muito bom que a gente leve essas informações não só sobre LGBTfobia, mas sobre racismo, sobre tolerância religiosa que tem de outras pessoas da nossa turma que estão fazendo esses podcasts, desses variados assuntos. Então é muito importante que a gente acompanhe, que a gente estude, para a gente não cometer nenhum ato que possa machucar as outras pessoas, levar elas ao pior. Então, acho importante essa iniciativa dessa matéria na faculdade, para que as pessoas, principalmente os que não têm vivência, ampliem seus conhecimentos e consigam ser pessoas mais respeitosas, não tolerantes, porque tolerantes eu só tolero aquela pessoa. Não, as pessoas querem respeito, nós queremos respeito e direitos iguais. Então, é isso. Então, me chamo Cintia Lanes, sou uma pessoa hétero, casada, estou dentro do padrão de configuração familiar dito tradicional, mas depois dessa experiência que eu citei, as minhas percepções e as minhas ideias realmente a respeito desse tema, elas mudaram um pouco, né? Quando a gente tem uma clareza da situação, que a gente consegue sair de um prisma e olhar o outro sob outra perspectiva, sobre outro aspecto, eu acho que você consegue ampliar os seus horizontes e ter uma percepção melhor sobre aquele assunto, não só a sua percepção egocêntrica. Então, para mim, a experiência foi ímpar. Conhecer um pouco mais sobre esse universo que está um pouco distante da minha realidade, entender bem como as pessoas elas são afetadas pelas pela sua própria diversidade, como elas são afetadas e pela pluralidade que existe e como essa pluralidade ainda é vista de forma preconceituosa. Então, para mim, a experiência foi interessante e eu consegui ter uma perspectiva muito diferente e muito mais interessante, muito mais empática com relação ao tratamento com o outro. Foi bem por aí. Olá, meu nome é Sueli Desidério. E fazendo esse trabalho, eu pude ampliar os meus conhecimentos. Eu já tenho alguma vivência em questão de pessoas da minha família que são da comunidade, mas com os dados que foram pesquisados e foram apresentados, e até as histórias que ouvimos, eu pude aprender mais sobre as pessoas, né, dessa comunidade, da comunidade LGBT, e aprender mais com elas.
e saber também alguns dados assim que eu não tinha muita ideia de que eram tão alarmantes. Então foi uma experiência boa fazer esse trabalho. Me chamo Yasmin. Vou falar um pouco sobre a minha experiência pesquisando sobre a LGBTfobia. Através da minha pesquisa, eu me deparei com diversos dados, né, muito alarmantes sobre esse assunto. Como, por exemplo, segundo o portal G1 de Notícias, no ano de 2023, no Brasil, foram registradas 257 mortes violentas de pessoas LGBTQIA+. Uma morte a mais registrada do que o ano de 2022, onde acredita-se que há um índice muito maior, né? Já que alguns casos são subnotificados, já que muitas vezes é omitida, né, a orientação sexual ou a identidade das pessoas que sofrem esse tipo de violência. Complementando os dados de mortes violentas, chegamos a taxas de suicídios entre a comunidade LGBT. Fazendo os estudos, nós podemos ver que a chance de uma pessoa que é considerada gay ou lésbica ou trans tem 6 vezes mais chance de cometer um suicídio do que uma pessoa hétero. Tudo por conta de preconceitos, discriminação, violências físicas, verbais, psicológicas. Esses fatores fazem com que aumente a chance de depressão, de ansiedade, de problemas psicológicos e aumentem 6 vezes a chance dessas pessoas cometerem suicídio. Pesquisas afirmam que entre a população LGBT tem mais, a porcentagem é maior de pessoas que têm pensamentos suicidas, ao contrário da população hétero. Então, é uma coisa que tem que ser pensada, tem que ser analisada. Puxando aí o gancho, né, da fala da Yasmin, a gente pesquisou alguns dados, né, para compartilhar aqui com vocês. E antes eu queria falar um pouco sobre a importância dos movimentos sociais. Os movimentos sociais geralmente se organizam em sindicatos, coletivos, né, associações, agrupamentos, e são instrumentos muito importantes, seja no acolhimento, né, das pessoas LGBTs, para conquista de direitos, defesa dos já conquistados, que estão sempre correndo risco de retrocederem. E é uma forma também de trazer para a comunidade esse debate, conscientizar as pessoas sobre a comunidade e buscar também assistência médica, né, assistência em espaços, como eu falei, de acolhimento. Enfim, trazer esse tipo de educação nas escolas, na imprensa, nas redes sociais, na mídia, enfim, na sociedade como um todo. Agora a Júlia vai passar pra gente os dados que ela viu. Oi, eu sou Júlia, vou falar sobre uma notícia, né, do IBGE, que segundo o IBGE divulgou o primeiro levantamento sobre homossexuais e bissexuais no Brasil. Essas foram as primeiras vezes que os dados foram coletados e no Brasil são 2,9 milhões de pessoas de 18 ou mais anos que se declararam lésbicas, gays ou bissexuais. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde, PNS. Então, gente, é isso. Falamos um pouquinho aqui como foi realizar esse trabalho juntos. E sobre esse tema da LGBTfobia, até a próxima!